de frações equivalentes. Então, eu peguei algumas figuras aqui para vocês entenderem. Aqui eu tenho essa fração que eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E eu pintei 4. Então, a fração 4/6. Aqui eu dividi meu inteiro em 5 partes. E colori 4. 4/5. Aqui eu dividi o inteiro em 3 partes. E colori 2. Então, a fração 2/3. Quais aqui que são equivalentes? Eu vou olhar pelo desenho. São aquelas que têm o mesmo pedaço. No caso aqui, quais que eu tenho o mesmo pedaço da figura? 4/6 e 2/3. Então, elas são equivalentes. Outra maneira para a gente ver que elas são equivalentes é eu simplificar a fração 4/6. Eu posso dividir os dois aqui por 2. 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. Então, deu a fração 2/3. Frações equivalentes são aquelas que representam o mesmo valor, de representações diferentes. Outra maneira, se eu tenho 2/3 e eu quero fazer uma fração equivalente, se eu multiplicar 2 por 2, eu tenho 4. Se eu multiplicar 3 por 2, eu tenho 6. Eu chego também numa fração equivalente. Então, o importante na hora de simplificar é usar o mesmo número para dividir. E se eu for usar a multiplicação, multiplicar pelo mesmo número para achar uma fração equivalente. Eu não posso multiplicar aqui por 2 e aqui por 3, senão eu não vou ter uma fração equivalente. Nessa outra figura. Aqui eu tenho o inteiro dividido em 6 partes e pintei 3. Aqui o inteiro foi dividido em 4 partes e pintei 2. Aqui o inteiro foi dividido em 6 partes e pintou 4. Quais são os equivalentes? Olhando pelo desenho, a gente tem aqui, ó, metade e aqui também metade da figura. Então, essas duas são as equivalentes, tá? Se eu for simplificar as duas, aqui eu posso dividir por 3, por 3. Eu vou chegar, 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. É a fração irredutível 1/2. Simplificando 2/4, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Também cheguei na fração irredutível 1/2. Agora, vamos ver essa daqui. Se eu simplificar por 2, 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. E aqui não simplifica mais. Como essa daqui deu diferente das outras, ela não é semelhante. Semelhantes são estas duas, 3/6 e 2/4. E aqui eu tenho mais essas outras figuras. Aqui eu tenho a fração, dividi em 4 partes, pintei uma, 1/4. Aqui eu dividi o inteiro em 8 partes, pintei 2. Aqui eu dividi o inteiro em 3 partes e pintei uma. Então, olhando pelo desenho, a gente vê que essas duas são equivalentes, porque tá pegando a mesma parte do inteiro, do nosso todo. Aqui eu já tenho uma fração irredutível. Se eu simplificar essa daqui, 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Eu chego em 1/4. Então, elas são equivalentes. 1/3 já é uma fração irredutível e ela é diferente das outras, então elas não são equivalentes. Agora, nesse último desenho aqui. Aqui o meu inteiro foi dividido em 8 partes e eu pintei 5. Aqui o inteiro foi dividido em cada quadradinho em 4 partes, então eu tenho 16 e eu pintei 8 com 2, pintei 10 partes. Aqui o inteiro foi dividido em 8 partes e eu pintei 4. Quais são as frações equivalentes? Olhando pelo desenho, essas duas. Essa aqui não, porque não pintou essa parte. Fazendo as frações irredutíveis, 5/8 já é irredutível, porque 5 só divide por 5 e ele não divide o 8. Aqui eu posso dividir por 2. 10 por 2, 5. 16 por 2, 8. Deu 5/8. Então, elas são equivalentes. Elas representam o mesmo valor.
Essa daqui, quando eu simplificar, posso dividir por 4. 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Eu chego em 1/2, não dá 5/8. Então, lembrando, para as frações serem equivalentes, elas têm que ter pegado o mesmo pedaço do desenho ou ter a mesma fração irredutível. Se eu quiser encontrar frações equivalentes, por exemplo, uma fração equivalente a 3/4, eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Por exemplo, 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Elas são equivalentes, 3/4 e 6/8. Ou posso multiplicar também, se eu quiser, por 7. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. Então, 3/4, 6/8 e 21, 28 são equivalentes. Porque elas, se eu fizer o desenho, eu vou pintar a mesma quantidade do inteiro.